Diante do que vem acontecendo no Brasil, na política, eh, eu percebo que muita gente deve estar naquela pergunta, cara, o que é melhor para mim? O que é melhor para a situação que está? O comunismo ou o capitalismo? As duas coisas são um momento da polêmica atual, que não se fala muito, mas é perceptível. Bom, o capitalismo daquela situação do estilo americano, de que você só tem uma vida confortável a partir da hora que você adquire bens, tem uma casa, tem um carro, tem um trabalho, tem uma remuneração. Então você vive diante desse projeto de adquirir coisas, tecnologia, por exemplo, um carro, uma televisão. Essa era uma das ideias de tempos atrás que era muito mais essencial, muito mais essência, né? De que você, para sair da ignorância, do mundo rural, né? Que você vinha do interior para uma capital, então agora você tem que, você via isso como uma forma ideal. Então, o que a gente percebe hoje é que essa coisa ficou mais complicada de você absorver dessa forma, porque o mundo da tecnologia, o mundo do conforto, das, das ferramentas da medicina, eh, que você faz uma operação via imagem, coisas do tipo. Você anda de carro, né? Você anda de metrô. Então o mundo foi se tornando algo mais mecanicista, mais mecânico, mais evoluído nessa coisa da técnica de se fazer as coisas. Produtos, né? Tudo diante de uma visão capitalista. E chegou num ponto que se desenvolveu tanto que hoje quem é mais capitalista de todos é o comunismo. Por exemplo, a China, né? E a gente fica naquela polêmica, como é que a gente vai assumir essa nova mentalidade comunista, que acaba sendo comunista? É, Isso quer dizer que eles são capitalistas? Pois é, aí que pega uma coisa que vem da filosofia e que tem uma influência danada no nosso mundo capitalista. É o pensamento oriental, é o pensamento chinês. O chinês, ele tem uma tendência comunista. Mas não é uma tendência comunista do jeito que Marx, os russos, a União Soviética. É, um, é uma tendência mais de um social, de uma vida mais equilibrada. Eles dão muito mais valor para as questões do ser. E isso está pegando. É uma forma de uma certa evolução, porque quando você pensa que as tecnologias
é tudo, porque a base filosófica do Ocidente é isso, de tanta técnica, de tanta tecnologia, ela ultrapassa o ser humano. E é isso que a China pensa? É essa a filosofia deles? Não, não é. Aceitam esse mecanicismo. O Heidegger, ele vai ter uma visão desse mecanicismo das coisas é um pouco mais eh, diferenciada. Ele até aceita que a gente tenha essa produtividade tecnológica, mas até que ponto isso? Será que isso é tudo na nossa vida? Não. Essas coisas têm que vir para favorecer a nossa qualidade de vida. E não que ela vai se sobressair a um sistema que vai ser opressor, capitalista, de pobres e ricos. Rico fica rico e pobre fica pobre, né? Não, não é isso. As coisas têm que ser um intercâmbio equilibrado das coisas. Porque se você pegar um carro, tá? O que é feito um carro? O carro é feito de pedra, que é lá das pedreiras, sai das pedreiras, vai para as usinas e das usinas se transforma em barras de ferro e depois barra de aço e depois vira carro. Essas pedras estão tão transformadas que viram um carro e você sobe em cima delas e está andando. Mas o que elas são? Carro, são pedras. O carro é pedra. Foi transformado na siderúrgica a ponto de fazer com que esse objeto nada mais seja do que pedra. Isso enferruja. E o tempo desgasta. Tudo bem, é aço. Aço não desgasta tão fácil, mas o ferro, a lataria e o mundo hoje capitalista, eles fazem a coisa de um propósito, de um tempo de validade, porque eles precisam renovar os carros. Então, o carro tem tempo de vida já estabelecido. Uma câmera fotográfica tem tempo de clique, de quantas fotos você vai tirar. Então é meio que moldado essa coisa. Então essa coisa da tecnologia, ela se esvazia. Essa coisa da produtividade, ela se esvazia para uma qualidade de vida prevalecer. Ela pode ter esse intercâmbio entre tecnologia e qualidade de vida, mas ela não pode se sobressair. E aí que entra a filosofia oriental, chinesa, daquela região que você tem que saber como lidar com isso. Não pode ser essa coisa social, capitalista, de que você sempre tem que estar num visual de que você vai se dar muito bem, você vai ter aquela casa, você vai ter aquele carro, né? Eu tive muitos carros, daí a hora que eu subia dentro do carro, entrava dentro do carro, cara, o carro perdia o valor. Então não é tudo. Essa é a mentalidade do que é ser capitalista hoje e um comunista. Essa tecnologia que foi avançada, que veio para a gente, foi muito boa, mas ela não pode ser tudo, porque ela não tem valor. É aquilo que eu falei. Dentro de um carro, a hora que você tem, o carro já não vale. Você já quer um outro carro muito melhor, uma outra casa muito melhor. Então, os valores das coisas não ultrapassam a questão da vida. Beleza? Aí, abraço. Até mais.